Fala Santista, é triste ver jogo do Santos, né? Assistir jogo do Santos hoje é semelhante a assistir o seriado do Chaves. Você já sabe o que vai acontecer no decorrer do jogo, você já sabe o que vai acontecer no final, mais uma derrota, mas você assiste na expectativa de se divertir. Só que ver jogo do Santos hoje não é divertido. Pelo contrário, é até divertido para o torcedor do time adversário, mas para o Santista é um sacrifício. É de dar dó, é de dar pena. O Santista, quando vê esse time com a camisa branca, camisa não, hoje estava todo vestido de branco, a camisa imaculada do Santos. Só que, por jogadores como esses que estiveram em campo hoje, esta camisa está manchada. Está manchada por jogadores como Zé Ivaldo, Basso, jogadores que não seriam titulares em nenhuma outra equipe do Campeonato Brasileiro. Mas no Santos, o Zé Ivaldo é titular. O João Basso, que entrou hoje, e quando ele entrou, o Santos sofreu mais um gol. Ele entrou contra o São Paulo, o Santos sofreu um gol. Ele entrou agora contra o Atlético Paranaense, o Santos sofreu um gol. E mais uma vez, o gol foi aonde ele era para ele estar posicionado. Após a substituição, a entrada do Basso no time, a defesa do Santos, que já não é nada, que já é uma defesa de pembolim, se perdeu completamente. E aí, aonde era para estar posicionado o João Basso, o cara do Atlético tocou, a bola passou por todo mundo. E o Atlético fez o segundo gol, o gol da vitória. Porque quando você tem essas peças no seu elenco, é claro que uma hora esse cara vai ter que entrar. Porque as opções que você tem no seu time são ruins. Nesse ponto, eu não culpo o técnico pelas opções que ele tem. Ele não tem zagueiro para colocar hoje. E por isso ele teve que colocar o João Basso. E quando o João Basso entra, na Série B do Campeonato Brasileiro, jogando pelo Santos, ele era reserva. Só que hoje, em 2026, na Série A do campeonato, esse cara é uma das opções ainda no elenco do Santos. Se quando o Santos estava na Série B ele era reserva, por que esse cara ainda está no elenco do Santos hoje? Ele está no elenco do Santos porque ele é parça do Neymar? Ele é o chaveirinho do Neymar e por isso tem que permanecer no elenco? Meu amigo, se desfaz do cara. Se desfaz do Zé Ivaldo. Eu já falei aqui várias vezes que o Zé Ivaldo é o melhor zagueiro do Santos. E não quer dizer que ele é bom, não. Ele é horrível. Ele é ruim. Em 7 partidas dele na temporada, ele fez 3 pênaltis. Não achei que hoje foi um pênalti escandaloso, não. Não sei nem por que o VAR chamou. Mas ainda assim, mais uma vez ele deu margem para o VAR chamar o cara e dar a penalidade. Para que você vai se enroscar com o atacante numa jogada que nem estava passando por ele? O Zé Ivaldo fez hoje uma partida igual a do Alexis Duarte contra a Chapecoense. E depois daquela partida, o Duarte nunca mais foi relacionado. Será que esse cara vai continuar sendo titular do Santos? Porque o Zé Ivaldo não é relacionado, ele é titular. E ele é titular porque não tem outro jogador para colocar na posição. O Zé Ivaldo errou tudo que ele tentou hoje. O João Schmidt, que não é nada de um craque da bola, pelo contrário, eu sou um dos caras que mais critica o João Schmidt. Mas hoje ele estava extenuado, ele não conseguia correr em campo. E o técnico do Santos não colocou ninguém no lugar dele porque não tinha ninguém à disposição. Na verdade, até tinha o Rincon. Mas se o técnico não coloca o Rincon, é porque ele sabe que se colocar, o jogo que já estava ruim para o Santos ia ficar pior. Então, o elenco do Santos é muito frágil. Mas a gente também precisa falar. O elenco do Atlético é pior do que o do Santos. No ataque do Atlético, eles têm o Viveiros, que é um bom jogador, o atacante do Atlético é um bom jogador, mas o outro atacante do Atlético é o Speed Mendonça, ou Steven Mendonça. E esse cara, hoje, massacrou a defesa do Santos, infernizou a defesa do Santos. O elenco do Atlético Paranaense é igual ou pior do que o do Santos. E hoje, não só hoje, mas também contra o Internacional, conseguiram 2 vitórias em 2 partidas. E o Santos jogando contra 2 equipes que estavam voltando da Série B, o Santos não conseguiu vencer nenhuma. Pelo contrário, perdeu as 2. Você acha que o Santos vai conseguir escapar com um elenco tão fraco, com um time mal treinado e hoje não fez um jogo horroroso? Mas a defesa do Santos, ela é mal treinada. Isso aí a gente não tem como negar. Além dos jogadores serem ruins, ela é mal treinada. Porque se posicionam mal os jogadores defensivamente falando. Quando você joga sem o William Arão, a defesa do Santos fica muito vulnerável. Porque o João Schmidt não tem poder de marcação. Ele não ajuda a defesa do Santos. Então os zagueiros que já são ruins, horríveis,
eles ficam mais expostos ainda sem a presença do Arão. Porque o Arão ele é o cara que ganha todas pelo alto. O Arão é o cara que ganha todas na dividida. É o cara que briga por todas as bolas. Só que como você não tem o Arão ali, você fica sem um protetor, você fica sem um cão de guarda à frente da defesa. E aí, dá nisso. Perceba que depois que o Arão saiu, depois que o Arão se machucou, o Santos perdeu metade do time. Meio time do Santos se foi. O Arão hoje é meio time do Santos. Mas as mexidas do Vojvoda hoje foram péssimas, né? Foram muito ruins, a não ser a entrada do Moisés. Esse entrou muito bem. Entrou querendo, entrou tentando. Entrou muito bem o Moisés, fez uma boa estreia. Miguelito é outro que fez um bom jogo. No segundo tempo eu acho que ele cansou. Mas no primeiro tempo ele fez um grande jogo, Miguelito. Miguelito tem sido uma das melhores, se não a melhor notícia nesta temporada. Tassiano, que a gente vive criticando, hoje ele queimou a minha língua porque ele fez uma boa partida. O Tassiano, se a gente for olhar, ele tem sido mais decisivo do que o Gabigol. Ele tem sido mais participativo nas partidas do que o Gabigol. O Gabigol não faria o gol que o Tassiano fez hoje. Porque o Gabigol só sabe jogar com a perna esquerda. Ele não teria esse poder de finalização que teve o Tassiano. O Gabigol não ajudaria o Santos a criar contra-ataques, porque o Gabigol, quando o Santos toca a bola em direção do centroavante, o Gabigol, ele sempre está impedido. Então, hoje, o Gabigol não fez falta, porque o Tassiano está melhor do que ele, fisicamente e tecnicamente, em 2026. E se a gente for olhar, o Tassiano, por mais que seja um jogador médio, um jogador que não tem nome no futebol brasileiro, nas últimas temporadas, com exceção a essa última que ele esteve no Santos, mas no Bahia, por exemplo, ele foi mais utilizado pelo Rogério Ceni e fez gols mais importantes do que o Gabigol enquanto esteve no Flamengo e também no Cruzeiro. Então, o elenco do Santos é mal montado demais. Mas as escolhas do Vojvoda são muito questionáveis, como a entrada do Basso, como o Santos tendo a oportunidade de, no segundo tempo, continuar criando jogadas de contra-ataque, ele tira um dos atacantes, o Rony que estava cansado, coloca um outro jogador no ataque, ele tira o Rony, coloca mais um zagueiro, chama o Atlético para o seu campo de defesa, e daí a gente viu no que deu. Vamos falar dos jogadores? Gabriel Brazão. O Brazão salvou o Santos hoje de tomar o segundo gol, muito antes, né? O Brazão uma nota 6,5, porque ele fez duas grandes defesas no segundo tempo. O gramado também estava muito mal, né? Muito ruim, né? Muito ruim o gramado. O Igor Vinícius, ele deu um bom chute no segundo tempo, uma boa defesa do goleiro do Atlético Paranaense, mas no resto, o Igor Vinícius ele errou muito hoje. Ele tenta. Ele, dos jogadores do Santos, é um dos que mais tentam. Mas o Igor Vinícius errou bastante. Acredito também muito por conta do gramado horroroso do Atlético Paranaense. Vou dar uma nota 4,5 para o Igor Vinícius. Zé Ivaldo. Nota meio para o Zé Ivaldo. Meio. Foi o pior jogador do Santos, sem dúvida nenhuma. Partida do mesmo estilo daquela do Alexis Duarte contra a Chapecoense. A mesma coisa. A mesma partida que o Alexis fez contra a Chapecoense, o Zé Ivaldo fez hoje na Arena da Baixada. O Luan Pérez. Mal também, hein? Rebatendo todo tipo de bola e rebatendo para frente na grande maioria das vezes. Partida ruim do Luan Pérez, nota 2 para ele. Vinícius Lira, mal também. Não foi importante no ataque, sumido ao longo do jogo. Na defesa também, alguns vacilos, principalmente na bola pelo alto. Nota 2,5 para o Vinícius Lira. Gabriel Menino, um dos piores pelo lado do Santos. Eu espero que o Vojvoda não coloque o Menino à frente do Bom Tempo. Porque enquanto o Bom Tempo esteve em campo, o Santos fazia um bom jogo no meio de campo. Só que o Menino hoje mostrou que não pode estar à frente do Bom Tempo. Partida ruim do Menino, pouco participativo. Quando participava, fazia jogadas ruins, lento. Era um jogador que tinha a bola no pé, segurava a bola demais. O Santos precisa de jogador que dá uma dinâmica para o meio campo. Toca de primeira, tenta criar uma jogada com habilidade. O Menino não tem isso. Ele segura a bola, ele prende a bola e ele prende os contra-ataques do Santos. Nota 2 para o Menino. Schmidt. Schmidt é difícil, né? Vou dar uma nota 1,5 para o Schmidt, porque ele é esforçado, pelo menos, em alguns momentos, né? Ele pelo menos tentou, ficou até o final, estava cansado, queria sair, não saiu. Então nota 1,5 para o Schmidt. Miguelito. Nota 6 para o Miguelito. Ele fez um bom primeiro tempo. No segundo tempo eu acho que ele cansou, até porque o Santos abdicou de jogar no segundo tempo, né? Mas é a melhor notícia do Santos nessa temporada. Bom Tempo é outro jogador que dá uma outra dinâmica para o Santos, né? Nota 5,5 para ele. O Santos perdeu, não tem como dar uma nota maior do que essa. Tassiano foi importante, fez o gol, participativo, nota 6 para o Tassiano. E o Rony? O Rony é aquele cara brigador, né? É o cara que briga por todas as bolas, tecnicamente ele é um jogador abaixo,
Mas o esforço dele contribui muito para o time. Mas a gente precisa de um jogador que tenha capacidade técnica de finalizar em gol, de driblar o adversário. Não é isso que a gente tem que esperar do Rony. A gente pode esperar vontade, habilidade, aí não é com ele. Nota 5. Moisés entrou bem, entrou muito bem, nota 6 para o Moisés. Teve 2 chances de gol, uma a defesa do goleiro do Atlético Paranaense e a outra o Santos fez uma grande jogada num contra-ataque, um bom passe do Tassiano, mas o zagueiro cortou em cima do Moisés. Barreal, vou dar uma nota 4 para o Barreal. Pouco participativo, esperava mais desse jogador nessa temporada. Parece que depois que foi contratado de fato pelo Santos, né, em definitivo, não vem jogando bem. João Basso, inacreditável esse cara estar no elenco do Santos em pleno 2026. Nota 1. Lautaro, os dois, Lautaro e Roleiser, pouco participaram do jogo. Nota, ou melhor, sem nota para esses 2 jogadores. Tá difícil, né? Tá muito difícil. Assistir o jogo do Santos é semelhante a ver o seriado do Chaves. Você já sabe o que vai acontecer, você já sabe o final. E, infelizmente, ao contrário do Chaves, o Santos não nos diverte. O Santos nos faz passar raiva. Tá difícil. Quero saber sua opinião nos comentários. Este é o canal Mundo dos Santos. Um grande abraço.